Olá, boa noite pessoal. Pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui porque teve algumas pessoas que nos últimos vídeos meus que eu postei, eles deixaram nos comentários pedindo para mim contar como que está indo o meu caso, né, da minha doença, o meu câncer, né, que já desde o início, há 3 anos atrás, quando foi descoberto que eu estava com leucemia, eu já publiquei vídeos falando, né? Tanto para o canal do YouTube como para o Facebook, para meus amigos, parentes, meus familiares ficarem sabendo do meu problema, né? E esse ano já fechou 3 anos que eu estou me tratando, que eu estou indo no hospital uma vez por mês ou cada 2 meses por aí. Eu estou indo ainda tendo reconsulta e levando exames, hemogramas para os médicos verem como tá, né? Que o câncer da leucemia só vê pelo hemograma se o organismo está reagindo aos medicamentos ou não, né? Se, por exemplo, o organismo está reagindo bem, então o sangue mostra quase normal, né? Se no caso não estiver reagindo ao tratamento, o sangue permanece ou continua com anomalia, né? E, e nesses 3 anos eu fiz a primeira etapa, uma quimioterapia de 1 ano, porque estava muito alterado, levou 1 ano para regularizar todos os componentes do meu sangue, né? Daí eu ganhei alta da quimioterapia, mas fiquei com várias e muitas sequelas, porque o tratamento da quimioterapia é um tratamento bastante forte, não é? São medicamentos fortes que te deixam sequelas. Mas com o passar do tempo, após a parada, né, as sequelas foram sumindo, né? Foi ficando bom. E só que emagreci bastante. Naquela época eu cheguei a 69 quilos. Nossa, foi uma queda de peso muito grande. Eu só sentia muita fraqueza daí, né? Devido à perca de peso, né? E claro, com isso as energias, né? Energias também baixa bastante, né? Depois de 6 meses que eu tinha parado, continuando sempre indo no hospital, numa ocasião que eu fui, foi pelo início deste ano, a leucemia voltou. Voltou, mas já não tão forte como da primeira vez. Ela voltou mais fraca, devido ao tratamento que eu já tinha feito, né? Ela voltou mais fraca. Daí entrei novamente na quimioterapia por mais 6 meses. Daí o mês de outubro eu passei com os médicos que me tratam no Hospital do Câncer em Cascavel. Daí já estava normal, tinha normalizado tudo. O, os componentes sanguíneos, né? Tava normal. Só que as sequelas também voltaram. O que são as sequelas? São pequeninas lesões cutâneas na pele e essas lesões provocam muita coceira mesmo, tanto durante o dia como à noite, é mais forte à noite, porque daí o teu corpo está parado, você está dormindo, o sangue daí também fica mais lenta a circulação, né? Então daí ataca mais as coceiras e também as possibilidades de sair as lesões. E como que manifesta estas lesões? Ela, ela começa a coçar em algum lugar na pele e você não vê nada.
não vê nada, nada naquele lugarzinho onde coça. Mas se você passar o dedo assim, meio forte, você sente que por baixo da pele, na carne, tá gerando um carocinho, tá gerando um pequeno caroço, né? Aí um pouquinho maior que um grão de feijão, por exemplo, né? E coça, coça muito. E daí de repente vai dias em várias partes do corpo saindo estes carocinhos, né? E vermelho, fica bem vermelho no local e coçando muito. Daí ele sai e faz uma feridinha assim como se fosse uma espinha. Parece uma espinha, né? Aquelas espinhas que dá no rosto, assim, né? Cravos ou espinhas. E daí faz aquela feridinha, e daí aquela feridinha estoura, ainda continua coçando, só para de coçar quando aquela feridinha seca. Quando ela secar, daí para, acalma as coceiras. Mas é assim, tá secando umas e tá saindo outras, tá secando umas e saindo outras, né? Então isso me deixa assim quase louco, principalmente à noite. Quase não durmo direito à noite. Eu só vou dormir bem lá pelas 2, 3 horas da madrugada que eu tô cansado. O meu corpo tá cansado de se rolar na cama e levantar e deitar. Daí eu durmo. Eu durmo com coceira e tudo. Durmo com coceira e tudo. Daí o corpo esquece da coceira e dorme, porque tá ultrapassado de sono, né? E os médicos me deram remédio para isso, mas o remédio são pomadas para mim passar, mas não resolve, não tira a coceira, não tira. E então pouco adiantou, eu nem estou usando mais, ainda tem um tubo aí, me deram vários tubos, né, para vários meses. Eu usei um pouco, daí vi que não estava resolvendo nada, peguei e parei, porque não adianta, né, você estar se melecando com pomada para ver se resolve o problema e não resolve, né? E então eu descobri uma coisa só à noite que me ajuda a parar as coceiras. Eu descobri por conta própria. É o paracetamol. Se eu tomar um comprimido de paracetamol um pouco antes de dormir, daí as coceiras se acalmam. Se acalmam bastante. E daí eu consigo dormir mais ou menos bem. Não sei o porquê, mas é. É assim que eu descobri que funciona comigo. Então eu tenho paracetamol em casa. Quando ela me ataca muito de noite, que eu não consigo dormir, eu venho ali, tomo um comprimido e meio de paracetamol, daí eu consigo dormir. E, e também outra sequela, além dessas pequenas lesões cutâneas e essa coceira, eu fiquei muito esquecido. Eu estou num esquecimento assim terrível que às vezes eu esqueço o nome das pessoas da minha família, dos meus vizinhos, né? Do pessoal que costuma me tratar, eu esqueço o nome. E, e eu fico martelando para ver se lembro, não adianta, não consigo lembrar, só vou lembrar no outro dia. É impressionante, né? É impressionante como o medicamento da leucemia, como é que é? Eu já estou esquecendo, viu? A quimioterapia, a quimioterapia judia pra caramba. Uma coisa que a quimioterapia fez comigo e fez com outras pessoas que eu conheço, já estive conversando com as outras pessoas, ela acaba com o espermatozoide. A pessoa fica estéril, não fabrica mais nada e também nem sai. Tenho ereção normal, sinto prazer normal, mas só que não ejacula espermatozoide nenhum. Só ejacula aquele líquido transportador do espermatozoide. Aquele líquido a gente ainda consegue ejacular, mas só o líquido, né? Espermatozoide acabou, não tem. Então vamos supor assim, se eu
quisesse ter um filho com alguém, não funciona mais. Não funciona. E tem uma pessoa da minha família que, no mesmo tempo que eu peguei a leucemia, ele também pegou. Ele nem mora aqui no meu estado, mora num outro estado. E é uma pessoa bem nova, bem novinha, solteiro, e também ficou com a mesma sequela. Os médicos também já avisaram ele, né? Falaram com ele para não deixar ele entrar em depressão, que ele não ia mais poder produzir filho, que ele ia ficar estéril, etc, etc. Para mim eles não falaram nada disso, mas eu sabia porque eu pesquisei muito na internet. Daí um dia eu perguntei para a médica que me tratava, porque lá no Hospital do Câncer onde eu me trato, na área da leucemia são só médicas, não existe médicos. Daí um dia eu perguntei para a médica, né, se de fato ia acontecer isso de acabar com o espermatozoide, e ela falou sim, acaba, não, a pessoa fica estéril, não consegue produzir mais nada. Daí ela falou para mim, tá preocupado com por quê, seu Valdir? O senhor ainda queria ter filho? Eu falei, não, eu nunca fui casado, não tenho filho e jamais vou querer filho, ainda mais nessa idade que eu tô, né? É impressionante, né? A gente saber dessas coisas e agora eu também resolvi compartilhar com vocês porque muita gente pediu. E, e a questão das reações da quimioterapia, dos tratamentos, que são medicamentos fortíssimos, ele te traz muitos problemas, muitos problemas. Quando você está no auge do tratamento da quimioterapia, você perde todo o sabor dos alimentos, sabor nenhum você consegue mais sentir. Pode ser variedade de alimentos com variedades de tempero, tudo tem o mesmo gosto, não tem gosto diferente. Se você pegar, por exemplo, um sorvete de chocolate, tomar um sorvete de chocolate, depois aí passar uns instantes, você não sentiu o gosto de chocolate. Nem na hora que você está tomando, você não sente gosto de chocolate. Você está tomando simplesmente uma massa doce, mas sem sabor. Se você terminando esse sorvete de chocolate, você pegar um sorvete de manga, que é o que eu gosto muito, ou de goiaba, também é a mesma coisa, você não sente sabor de nada. É o mesmo sabor do sorvete de chocolate e você vai sentir no próximo que você tomar. Então o sabor acaba, acaba tudo. Até o café, que é uma bebida preciosa e eu gosto muito, não perde o sabor do café. A gente sente o sabor do café. Mas um café muito ruim. Muito ruim. Eu uso muito o Melita tradicional, né? Que é o café que eu me adaptei, que gosto, porque é um dos melhores cafés. Mas se você tomar o café feito com o pó Melita e daí tomar um outro com que seja solúvel, outra marca, o sabor é o mesmo. Você não diferencia o sabor, não tem sabor. É o mesmo. É uma água escura, amarga, né, e doce. Então o ruim de tudo isso também é você estar nessa situação. Estar nessa situação. Eu gosto muito de passear. Meus passeios é só na casa de parentes. Eu não vou na casa de outras pessoas, né? Só se for muito conhecida, muito amigo, amigas, principalmente famílias amigas. Eu não costumo visitar pessoas que moram sozinho, nem mulher e nem homem. Eu só visito famílias. E meus amigos, meus melhores amigos são famílias. E lá são todos eles. O esposo, a esposa, os filhos, netos, são todos meus amigos. E eu me sinto bem. E são poucos, não são muitos. Eu faço uma boa seleção, né? Na questão da amizade. E nem isso eu não faço mais, eu não consigo fazer. Às vezes eu falo para minha irmã que mora aqui comigo, eu acho que essa semana eu vou lá na casa de fulano, vou passar uns 2, 3 dias lá se eu aguentar.
Chega no dia de ir, eu não tenho vontade de ir. Eu perdi a vontade. Perdi, não tenho mais vontade de ir. Eu penso comigo, o que que eu vou fazer lá? Vou lá só incomodar? De repente eu vou ter uma recaída lá, vou incomodar eles, como já aconteceu na casa de um amigo meu. Eu fui lá, eu tive uma recaída no outro dia, esperei passar a noite, passou a noite, aguentei a noite para mim não incomodar eles. Aí no outro dia cedo eu falei com eles, com o casal da casa, e daí eles me trouxeram para minha casa, né? Eu pedi para eles me trazerem para minha casa. Até a minha amiga, a esposa desse senhor, falou assim: seu Valdir, o senhor não quer ir no hospital? Eu falei: não, não adianta ir no hospital, porque lá no hospital eles não. Aqui não tem um oncologista, não tem nada, eles não vão saber o que vão fazer comigo. Eu vou para casa porque lá em casa eu tenho os medicamentos, daí eu tomo o medicamento que eu tenho que tomar quando acontece esses tipos de coisas, né? E daí eles me trouxeram para casa, ficaram um pouquinho comigo aqui em casa, daí voltaram para casa. Ainda eles falaram assim, ó, qualquer coisa dá um grito, seu Valdir, que nós viemos aqui. Falei, tá bom. Mas são coisas assim muito passageiras, são recaídas passageiras que duram uma noite, um dia, 2 dias. Às vezes acontece de chegar até 3 dias, como aconteceu agora ainda essa semana passada, né? Essa semana que passou, aconteceu, tive uma recaída, fiquei 3 dias com problema. Então é assim, gente. Outra coisa, na última vez que eu tive retorno, eu perguntei para minha médica, a médica que me trata. São várias, né? Cada vez que eu vou lá é uma médica diferente. E daí eu perguntei para ela, doutora, por favor, você poderia me dizer para mim até quando eu vou com esse tratamento para me livrar dessa doença, me livrar desse problema? Ela ficou meio assim, não sabia o que dizer, né? Eu senti que eu peguei pesado, né, em perguntar. Ela achou que eu nunca ia perguntar, mas eu perguntei. Daí ela falou assim, seu Valdir, ah, o senhor vai ter que ficar 5 anos nas nossas mãos. 5 anos. Em acompanhamento, tomando medicamento quando precisa, for preciso, e, e assim por diante. E agora, quanto o senhor perguntou, ter perguntado para mim quando que eu vou sarar dessa doença, vou me ver livre dessa doença, ela falou assim, não, seu Valdir, o senhor nunca vai se livrar dela. Nós vamos só apenas controlar com tratamentos, com medicamentos. Por isso nós seguramos o paciente 5 anos aqui, em qualquer tipo de leucemia, porque tem vários tipos de leucemia, né? Tem vários. Nós seguramos todos eles 5 anos. Se ele aguentar 5 anos, pode ser até que ele sare, que ele fique bom. Se ele não aguentar 5 anos, daí não tem nada o que fazer, não se pode fazer nada. E a sua leucemia é um pouco mais braba, é diferenciada dessas que com 5 anos pode curar. A sua é diferente, é muito braba, é muito forte. Então nós vamos segurar o senhor 5 anos para ver se o senhor tiver a sorte e receber um milagre de tudo isso, o senhor viverá ainda por mais tempo. Caso contrário, o senhor vai ter, depois de 5 anos, o senhor vai ter mais uns 3 anos por aí, 2 ou 3 anos de vida. Daí não se pode fazer mais nada. Daí eu falei para ela, tudo bem, né, doutora? Eu já estou com 72 anos, 73 eu fiz esse ano, né? Eu já estou com 73, se eu viver mais 5 anos, 6 anos, tá louco de bom. Eu não tenho ambição assim de viver muito tempo. Quando chegar o momento, é porque tem que ser assim. O momento chega e a gente tem que estar preparado, né? Sem fazer escândalo, sem fazer drama, sem fazer causar preocupação na família. Até eu quero comentar com a família, falei para ela, vou comentar isso que você me falou com a família, para que a família fique sabendo também. E de fato isso eu comentei com a família. Essa conversa que eu tive com ela, eu comentei com a família.
para a família também não ficar assim preocupado e também depois não ficarem todos desesperados, né? Quando acontecer o momento final. É bom que todo mundo tenha conhecimento, esteja a par, né, do que pode acontecer. Mas 5 anos eu fico na mão dos médicos, ainda tem mais 2 anos para me ficar. Ainda a médica brincou assim comigo, isso, Valdir, o senhor vai enjoar de ver a nossa cara aqui. Por 5 anos o senhor vai enjoar de ver a nossa cara. Eu falei, não, não enjoa, não. Até que eu estou gostando de vir uma vez por mês, 2 vezes, uma vez cada 2 meses. Até que estou gostando de vir aqui. Gosto do hospital, gosto do pessoal. Pessoal muito legal, muito bom, trata muito bem a gente e tal. Eu acho que vou sentir falta quando vocês me derem alta de tempo, de 5 anos. Daí eu vou sentir falta de vocês. Acho que até de vez em quando vou ter que vir aqui só para passear. Então é assim, gente. Eu estou contando isso aqui para vocês também para que vocês do outro lado fiquem sabendo, né? Agora, um milagre pode acontecer, né? Depois de 5 anos de acompanhamento médico, o milagre pode acontecer. Acontece para muita gente, né? E também como para muita gente acontece o contrário, né? E eu acredito muito no milagre. Eu acredito muito, porque nada acontece por acaso, né? E daí tem aquele ditado que o povo usa e fala muito: para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível, né? Nós somos criaturas de Deus, nós estamos na mão de Deus e Deus sabe melhor do que Ele pode fazer por nós. Se Ele quer que eu viva mais um pouco, eu vou viver mais um pouco. Se Ele não quiser, quando chegar o momento, é só dizer assim para esse mundo lindo, bonito, maravilhoso que eu gosto tanto, dizer assim, tchau e bênção, continuem vocês na presença de Deus, que eu vou partir e vou me encontrar com Ele. Beleza, gente? Então é isso aí. Estou deixando aqui o meu recado, né, para essas pessoas que pediram para mim. Até teve uma pessoa que pediu para mim fazer uma live, mas eu ultimamente eu ando meio sem pique para fazer essas coisas. Como eu disse para vocês, às vezes eu tô bom e às vezes eu não tô bom. Às vezes eu e às vezes eu esqueço. Levo dias para lembrar. Então de repente eu posso fazer uma live para vocês e de repente na live eu não tenho nem assunto para falar, esquecer. Eu fico meio neutro nos meus pensamentos, né? Nas minhas opções, pensamentos e assim por diante, né, gente? Nas minhas intuições, na minha fala. Às vezes eu penso de falar uma coisa e de repente eu esqueço. E assim fica meio chato daí, né? Para fazer uma live também. Beleza, gente? Vou parar por aqui. Já falei, expliquei tudo sobre o que está acontecendo comigo, né? Eu espero que vocês também saibam compreender a minha situação, né? E quem quiser continuar se inscrevendo no meu canal, pode continuar a se inscrever no meu canal. E quem sabe isso vai me ajudar bastante, né? E um comentário me dando apoio, né? Para melhorar meus ânimos é válido. Eu fico grato, beleza? Então é isso aí, gente. Fui, tchau. Mas eu volto de novo. Fiquem todos vocês com Deus. E logo nós temos Natal, né? A festa universal de todos os seres cristãos. Com exceção de alguns, né, que não gostam de Natal. Acho que tem muitas religiões que acham que Natal é uma festa profana, né? É uma festa de pagãos. Mas o errado são eles, né? Porque o Natal traz alegria, traz felicidade, traz unanimidade, confraternização, traz tudo de bom que nós podemos e queremos. Beleza, gente? Fui, tchau.
mas eu volto de novo, ok? Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Um abração para todo mundo, que todos fiquem com Deus e bom trabalho para todos, beleza? Como eu não posso mais trabalhar, fazer o quê? Tenho que desejar bom trabalho para todos.